Olá, tudo bem? Aqui é a professora Elisângela Gênove e hoje a gente vai começar mais uma aula de redação. Bom, vamos começar pensando que hoje com a tecnologia, né, a gente tem usado como forma de comunicação, como forma de enviar uma mensagem no e-mail, pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Twitter. Mas agora vamos lá. A origem desse meio de comunicação, é muito antiga. E ela tem, né? Ela segue a estrutura da carta pessoal. E o tema da nossa aula de hoje é o gênero textual, carta pessoal. E agora a gente vai começar como se deu a origem dessa comunicação. Vamos lá? Bom, uma breve história da comunicação. Desde a Idade Média, o homem ele tinha necessidade de se comunicar. E essa comunicação ela se dava através, né, das pinturas rupestres. Porque o homem ele registrava o seu dia a dia, né, até uma forma de comunicar para as gerações futuras como eles faziam as coisas. Então eles meio que desenhavam nas paredes das cavernas, ok? Bom, a comunicação na pré-história, então, ela foi evoluindo. E nós vamos ter um aprimoramento dessa escrita cuneiforme na escrita... Opa, fugiu. Essa pintura rupestre na escrita cuneiforme, que é essa escrita que está aí do lado, né? Os sumérios escreviam em placas de argila. E essa evolução da escrita, ela também vai evoluir. E aqui nos Sumérios ela vai ter a função do comércio, já que com os egípcios vai ter a função de adorar os deuses. E eles escreviam em papiros, também uma forma de comunicar. Bom, hoje temos várias formas de comunicação e as inovações tecnológicas estão cada vez mais presentes. Fotografia, cinema, televisão, telefone, computador, um monte de coisa. Celular. A partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado significativamente, proporcionando uma difusão do conhecimento e da comunicação no mundo. E para estar pronto para esse mundo tecnológico, precisamos saber como nos comunicar. Bom, para isso nós iremos estudar o gênero textual, carta. Nós iremos aprender, né, quais são as características, tanto da carta pessoal, como do bilhete e também do cartão postal e também da evolução da carta, que é o e-mail, ok? Então vamos lá? Bom, gênero textual, carta pessoal, né, e e-mail. Então, uma carta pessoal ou uma carta particular, o próprio nome já fala, é pessoal, é para uma pessoa que eu tenho um certo grau de intimidade. E é um gênero que costuma obedecer um padrão, no que se refere ao aspecto da estrutura, né? De como que você deve escrever essa carta. Origem da carta. Não se sabe exatamente quando surgiram as cartas, mas, né, existe aí uma ideia de que surgiu na Idade Média, onde os reis escreviam, né, para se comunicar entre os reinos. E no Brasil ela surgiu quando a primeira esquadra de Cabral, né, atracou. E aí o que acontece? Pero Vaz de Caminha tinha que comunicar ao rei de Portugal que havia encontrado novas terras, então foi a primeira carta no Brasil. Em 1969 foi criada a Empresa Brasileira de Correios, o telégrafo, né? Hoje conhecida como correio. Bom, a característica da carta pessoal, como eu falei para vocês, ela segue uma estrutura. Então, nós vamos aprender a característica. Então, primeira coisa, existe a presença de destinatário, que é o interlocutor, o remetente, que é o locutor, uso de linguagem formal ou informal, dependendo do grau de intimidade que eu tiver, texto de ordem sentimental ou subjetiva, textos geralmente breves, escritas na primeira pessoa do singular, o tema é livre, seja fato cotidiano ou acontecimentos. Assim, quando enviamos pelos correios, o nome do destinatário, é aquele que recebe, as informações do endereço, o CEP, cidade, estado, aparecem na frente do envelope. Já na parte de trás deverá estar o nome do remetente, aquele que envia.
seguindo do endereço, rua, avenida, número, bairro, além também do CEP. Mais na frente eu vou mostrar para vocês um envelope e essa estrutura que eu tô aqui explicando para vocês, bem no finalzinho, tá bom? Dependendo da pessoa a quem se destina, a linguagem utilizada na carta pessoal pode ser uma linguagem mais desprendida, ou seja, mais coloquial, ou mais preocupada com as normas gramaticais, que é a linguagem formal. Se for uma pessoa que eu não tenho muita intimidade, ou se eu estou mandando uma carta para alguém, para um reitor da faculdade, para o diretor da escola, né? Ou para o governador, então exige uma linguagem mais formal. Bom, na página 104 de vocês, tem um esquema de como produzir uma carta. Depois vocês dão uma olhadinha lá, mas eu coloquei aqui para vocês. Vamos lá? Bom, características da carta pessoal. Primeiro, a linguagem geralmente é breve e pessoal, o próprio nome já fala, carta pessoal. De assunto livre, a estrutura é composta local, data, o corpo é o assunto e despedida, assinatura. Também PS. A linguagem varia de acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, podendo ser menos ou mais culta, ou coloquial, podendo ou não incluir gírias. Lembrando que se eu estou tratando com uma pessoa que eu não tenho um certo grau de intimidade, eu não vou usar gírias e nem apelidos, esse tipo de coisa. Não é correto esse tipo de linguagem. Verbo geralmente no presente do indicativo. Quando enviadas pelo correio, a carta é acondicionada em um envelope, personalizado ou não, preenchido adequadamente com nome, endereço, remetente, destinatário e deve ter o selo juntamente com o carimbo dos correios. O local e data são colocados no início da carta, normalmente do lado esquerdo. Bom, o vocativo pode conter apenas o nome do destinatário ou vir acompanhado de palavras de cortesia, como prezado senhor, querida amiga, ou até mesmo minha querida, meu amor. Bom, ou mesmo apelido, que varia conforme o grau de intimidade entre as pessoas que estão se correspondendo. O vocativo ele pode ser seguido de 2 pontos, de vírgula ou não conter nada. Por exemplo, eu vou mandar uma carta para minha mãe. Querida mamãe, 2 pontos ou vírgula, não preciso usar nada e aí eu começo já meu assunto, né? A despedida varia muito, podendo ser cortês, carinhosa ou formal. Finalizando a carta, o remetente assina, normalmente manuscrito, colocando o sobrenome, ou não, se não quiser. Se é algo importante, se for esquecido, pode ser incluído depois da palavra PS. Eu esqueci de falar um assunto, então eu coloco PS e acrescento o que eu preciso, tá bom? Assim, se a carta for destinada a uma pessoa próxima, provavelmente vai ter vícios de linguagem, gírias, expressões populares. No entanto, se for uma carta destinada ao diretor da escola ou a uma pessoa que você exige um grau de formalidade maior, esses tipos de linguagem deverão ser excluídos, mantendo o padrão formal, tá bom? Bom, para fixar o conteúdo trabalhado até aqui, na página 110, vem explicando, né, vem informações de como produzir uma carta. Como eu falei para vocês, que eu colocar o envelope, tá aqui. A carta normalmente é enviada pelos correios em um envelope padrão ou personalizado. E aqui tem o preenchimento do envelope. Aqui, ó, do lado de cá, o destinatário, nome completo, rua, bairro, é obrigatório, o estado também, o CEP. Remetente, nome completo, número, né? Bairro, estado, o CEP, tudo obrigatório. E o selo, né? Agora a gente vai para o bilhete. O bilhete ele é muito parecido com a carta, ele tem uma estrutura e ele segue também uma estrutura. Porém, a gente vai ver aqui agora. Bom, o bilhete é um breve recado escrito por uma pessoa próxima, quando você tem um grau de intimidade. E neste caso, a linguagem não precisa ser formal. Então, ela vai ser o quê? Informal, né? E aqui colocado como coloquial. Bom, a característica do bilhete. A mensagem é curta, simples, clara.
Linguagem geralmente formal, informal, sem grandes preocupações com as normas gramaticais, nem pontuação. Vocativo pode ser usado o nome ou apelido, já que o destinatário é alguém com quem você tem um certo grau de intimidade. Assinatura. O apelido do emissor também é permitido, ou apenas o seu primeiro nome, tá? A data é opcional, você não é obrigatório a colocar a data. E o bilhete também não precisa ser, não precisa ser datado. Ok, então vamos lá ver um exemplo. Olha só. Juju, o almoço tá pronto. Fui ao supermercado e volto logo. Pati. Bom, a Juju é o vocativo, a linguagem informal e quem deixou o bilhete, a mensagem curta, quem deixou o bilhete é o emissor, foi a Pati. Agora a gente vai para o cartão postal. O cartão postal é muito enviado por turistas, que estão fora, do seu país ou da sua cidade, e eles querem mandar um recado, um bilhete curto para seus familiares, então eles usam o cartão postal. Na maioria das vezes o cartão postal ele tem uma imagem no local onde estão. Normalmente é usado por turistas que precisam expressar de forma rápida, então eles enviam uma mensagem curta e direta, usando a linguagem clara. Característica do cartão postal. No verso, coloca-se a mensagem, o endereço do destinatário. Caso o postal seja enviado pelo serviço de correios, então tem que ter o selo. O vocativo deve ser colocado no início, então se eu vou mandar para minha mãe, querida mamãe, não? Ok? Ou minha amada, meu filho, e aí outros vocativos. A assinatura no final. Mensagem é curta. Linguagem pode ser formal ou informal, dependendo do grau de intimidade. A circulação desse cartão postal, não é pelo envelope, porque ele já o selo é selado nele mesmo. Frente do postal pode haver uma ou mais imagens do lugar que está sendo visitado, como por exemplo um ponto turístico. Bom, aqui tem um exemplo. Oi, mamãe, estou aproveitando ao máximo meu presente de aniversário. Fiz uma ótima viagem. Embarquei, desembarquei com conforto e com segurança que você já esperava. Te amo, beijos, Bia. Bom, a mesma estrutura, vocativo, a mensagem, o endereço destinatário e a gente não pode esquecer do selo. Bom, como a gente começou falando lá do início, ao e-mail. O e-mail, ele é uma evolução da carta. Esse conteúdo que a gente vai trabalhar agora, ele está na página 113. Vamos lá? Bom, a carta pessoal é um gênero discursivo muito antigo e ao mesmo tempo ainda muito usado na sociedade contemporânea, cumprindo a função básica de conectar pessoas distantes, como a carta. A carta virtualizou-se, transformando-se em e-mail, ou em outras tantas formas de comunicação instantâneas, como o WhatsApp, o Twitter e outros meios de comunicação. Continua sendo um gênero textual, principalmente que tem a função de comunicar e, como eu falei para vocês, ele desde os primórdios da humanidade, o homem ele já tem essa necessidade de se comunicar. Bom, agora vamos lá entender como se deu esse surgimento do e-mail. Surgimento da internet primeiro. A internet surgiu em 1969 com a ARPANET, que era uma rede de pesquisa avançada, que tinha dos Estados Unidos e tinha como objetivo garantir a segurança militar, da comunicação para não cair em mãos erradas. Era exclusivamente projetos estratégicos militares. Percebendo que o sistema poderia ser útil para outras pesquisas, a internet começou a ser disponibilizada para o uso das universidades norte-americanas. Então, eles viram que era muito legal a ideia de manter segura as informações. Eles começaram a permitir o acesso desse meio de comunicação seguro. Bom, a partir de 1990, foi criado sites com assuntos mais variados e menos específicos, expandindo o acesso à internet. No Brasil, a rede chegou em 1988,
limitando-se também ainda ao uso das universidades, ao estudo de pesquisa. Só em 1997 que passou, né, a ganhar mais popularidade. Eu lembro, meninos, que eu fiz o curso de Windows e Word para poder aprender a mexer nessa ferramenta que era a internet, né? Hoje quase ninguém faz esses cursos, né? Porque vocês já nasceram conectados. Mas quem nasceu de 1980 para cá teve que aprender a mexer nessa tecnologia, como a gente está passando por isso agora. A gente está se adaptando a essa educação à distância, né? Bom, aí pergunta, de onde veio o arroba? Nossa, todo e-mail tem uma arroba. Seja e-mail, né? Seja de e-mail, hotmail, o que for. Então, de onde veio? A popularização do acesso à internet permitiu que as pessoas pudessem usar os correios eletrônicos e utilizá-lo com frequência. O primeiro correio eletrônico utilizado, o símbolo do arroba, como forma de constituir o endereço eletrônico, foi criado em 1971 por Ray Tomlinson, acho que eu falei certo, nome em inglês difícil, mas vamos lá. Apesar de amplamente utilizado no mundo virtual, é um símbolo que existe, muito antigo. Eles eram usados pelos monges copistas e era uma substituição à preposição latina and, que significa para. Por meio do e-mail, as pessoas podem enviar, receber, armazenar mensagens, vídeos, fotos, tudo e documentos digitais. Por um lado, o e-mail mostra uma excelente forma de comunicação, considerando que é a carta moderna, permitindo que as pessoas se comuniquem em tempo real, sem utilizar o papel, sem precisar dos correios, sem ter a demora até para o envio, né? Bom, no entanto, para que funcione, é preciso que tanto o remetente quanto o destinatário tenha disponível um computador conectado à internet e que ambos tenham um endereço eletrônico. Igual que a gente tem um endereço, que tem o CEP, a rua, o estado. Então, da mesma forma, ela tem um endereço eletrônico que vai vir com o símbolozinho do arroba. No entanto, muitas pessoas ainda não possuem condições econômicas para ter acesso a essas tecnologias, ou até mesmo de usá-la. Isso a gente não precisa ir longe, não. Mas é muita gente mesmo não sabe que não pode, né, escrever ali no meio do e-mail. Tem que ir lá, pegar o Word, colocar o texto bonitinho. Professora, eu não posso enviar um e-mail sem um assunto, então eu coloco só o endereço eletrônico e pronto. Não é assim. É necessário, ele segue uma estrutura, a mesma estrutura da carta pessoal também segue o endereço eletrônico, o assunto, o vocativo e a assinatura no final, tá bom? Bom, agora vamos falar então do e-mail. É um gênero textual que permite compor, enviar e receber mensagem através de sistemas eletrônicos de comunicação, conhecida como correios eletrônicos. Esse gênero possibilita uma comunicação entre duas ou mais pessoas, por mensagens que são enviadas e recebidas rapidamente, sem aquele preâmbulos que eu já comentei com vocês. Assim como a carta, o e-mail também pode ser formal ou informal, dependendo do grau de intimidade. Bom, aqui vai a estrutura: endereço, destinatário, assunto, mensagem e despedida. Em alguns gêneros digitais, como o e-mail pessoal, a linguagem apresenta características diferentes da linguagem padrão escrita. Então, para conversar pelo computador, os jovens inventaram uma linguagem denominada internetês. Bom, mas o internetês ele é usado para quem tem um grau de intimidade. Sabemos que os gêneros textuais são incontáveis, adaptáveis às diversas realidades e situações. Também que eles podem ser definidos graças a um conjunto, elemento fixo. E embora seja mais flexível do que os gêneros dos tipos textuais. Então, por quê? A tecnologia, ela permite uma determinada linguagem, que é a que a gente denominou de internetês. Se antes enviávamos cartas, hoje enviamos e-mail, que nada mais é do que uma adaptação da carta, né? Se um passado não muito distante enviamos mensagem pelo celular, hoje utilizamos as redes sociais e vamos continuar usando, porque cada dia mais essa tecnologia ela tem melhorado, tem aumentado e com isso
a forma de comunicação também tem que ser adaptada. Bom, embora o novo gênero textual esteja surgindo entre eles, os gêneros digitais, é interessante notar que eles não podem ser definidos porque eles apresentam elementos que possibilitam, vamos dizer assim, uma linguagem diferente daquela dos gêneros textuais comum. Mas dentro do e-mail ele vai permanecer a mesma estrutura. Por exemplo, ao escrever um e-mail, temos ainda que inconscientemente a estrutura textual de uma carta mentalmente preconcebida, pois é normal que iniciemos o nosso texto utilizando elementos de uma carta tradicional, como identificação, remetente, despedida e tal. Por isso, é incorreto pensar que a comunicação virtual é uma verdadeira bagunça. Não é, ainda segue a mesma regra de comunicação. Muitas pessoas têm certa resistência a essa comunicação virtual, como se fosse um espaço desprovido de regras, sobretudo no que diz respeito à linguagem, mas isso não é verdade. Somos falantes habilidosos, sabemos quando e como utilizar esses diferentes níveis da nossa fala. É importante observar também que, assim como existe a intergenerosidade no meio virtual, sobretudo no nível informal da fala, ela também ocorre fora dele, pois o hibridismo manifesta-se na linguagem oral, misturando traços característicos da escrita. Bom, é interessante, aqui vem a definição para vocês: intergenericidade, que nome difícil, ou intertextualidade. O que quer dizer isso? Consiste na fusão de gêneros diferentes para cumprir um determinado propósito comunicativo. Bom, continuando. Essa fusão de gênero ocorre com mais frequência na internet. A verdade é que o mundo virtual e a comunicação estão intrinsecamente relacionados e certamente os antigos gêneros serão adaptados e outros novos surgirão, o que nos proporciona novas e ricas descobertas no campo da linguagem. Essa fusão de gênero ocorre com mais frequência na internet. É verdade que o mundo virtual e a comunicação estão em constante mudança, e isso a gente tem que entender e, vamos dizer assim, compreender essa linguagem, essa estrutura de linguagem digital que tem surgido. Um fato interessante a registrar é que o mundo digital vem criando um grande acervo de gêneros textuais, numa profusão que muitas das vezes não permite ainda definições completas. Por quê? Como a tecnologia está em constante construção, não podemos definir um gênero textual padrão para os textos digitais. Então, os gêneros textuais, mesmo digitais, continuam a ser definidos a partir de certos elementos fixos. Como ele está em processo de construção, o que vai manter? Qual vai ser o padrão? A estrutura do gênero textual da escrita comum, como nós aprendemos. É ilusório tomar o espaço virtual como informal. Como em todo o resto, há níveis distintos de formalidade e informalidade em e-mail. Da mesma forma que eu tenho uma carta pessoal, eu tenho uma carta formal, onde exige uma certa formalidade. É bastante comum ainda esses espaços de comunidade, de relacionamentos e microblogs como Twitter, Torpedos e outros surgirem a abreviação de palavras como VC, também, saudades e outras palavras, né? É fato que a potencialidade do mundo virtual e de comunicação ainda está em processo de descoberta, principalmente no que se refere aos gêneros textuais digitais. Os falantes da língua portuguesa estão constantemente mergulhados em diferentes situações de comunicação. Para cada uma delas, exige uma melhor adaptação. E na internet não é diferente. Como os gêneros caminham lado a lado com a comunicação, nada mais compreensível do que acabarem se adaptando nessa novidade, principalmente com os avanços tecnológicos. Com o advento da informática, principalmente a internet, alterou não apenas as relações sociais, mas também a linguagem. Novos gêneros surgiram, enquanto outros sofreram modificações significativas. Estamos falando, meninos, de quê? Dos emojis. Vamos lá? Olha só. Aqui a gente tem os emojizinhos e aqui o significado deles. Eu coloquei só a nível de demonstração, mas vocês sabem melhor do que eu.
Então vamos lá, é fundamental analisarmos os gêneros digitais, até porque eles influenciam bastante nas práticas de leitura e escrita digitais, causando um grande impacto na comunicação. Vocês estão tão acostumados a colocar VC, SDD, que quando vai escrever um texto acaba tendo esse vício de linguagem. Por isso, se liga na estrutura textual de cada gênero, seja ele digital ou seja ele escrito, a gente tem que ter cuidado. Vamos lá? O grande problema de citações na internet é que nunca sabemos se o crédito é verdadeiro. Machado de Assis. Hashtag dever em casa. Vamos lá? Atividade live 1, página 106 e 107 do livro Produção Textual, ok? Da primeira live de quarta-feira. Da segunda live vai ser da página 115 a 177. Opa, erro! 117, meninos, desconsidera isso aqui. 115 a 117. Até a questão 5, letra C, do livro da produção textual, tudo bem? Reforçando, página 115 a 117, até a questão 5, letra C. Bom, referência bibliográfica, tá, meninos? Eu tirei esse material de algum local, a gente não suja a internet, ela é uma fonte rica de informação e a gente tem que aproveitar disso. Então, hashtag faça a tarefa, beijo, qualquer dúvida, volte à aula, tá bom? Até mais, fiquem com Deus.